O ser humano atual é treinado para ser uma besta. Bem isso. Uma besta consumista, uma besta religiosa, uma besta de esquerda, uma besta de direita. Uma besta que apenas vive para as coisas mais imediatas e que não consegue mais compreender a vida na totalidade, porque não tem a percepção necessária para isso. Permitiu que ela atrofiasse por causa desse excesso de mente que esmaga a sensibilidade espiritual. E um ser humano tamanhamente esvaziado de si mesmo, que é apenas uma carcaça ainda, no fim das contas, é transformado, é treinado para ser uma besta do mercado de trabalho, do consumismo, das religiões, da política, do mundo financeiro e dos investimentos, da prosperidade. Esse ser humano esvaziado de si, que não consegue mais se perceber a si, se compreender e identificar a sua missão de vida, a sua missão de vida, o seu destino, esse ser humano, por fim, ele é adestrado, ele é treinado nos métodos mais bestiais e bestializadores, que tornam o ser humano uma criatura rasa, superficial, baixa, efêmera. É isso que a humanidade virou em sua maior parte. Em sua maior parte, bestas humanas que estão aí se digladiando, lutando, guerreando entre si. Bestas cada vez mais desumanas, incapazes de compreender o sentido da vida, porque se as pessoas compreendessem minimamente o sentido da vida, sairiam da situação e da posição ridícula em que se encontram e que estão nos dias atuais. Apenas imitando, apenas encenando, apenas competindo, nessa competição onde todos perdem, no fim das contas. Onde todos perdem. E este é o triste desfecho onde as pessoas abrem mão do autoconhecimento e do desenvolvimento interior. Onde as pessoas abrem mão disso, o que sobra é a bestialização das pessoas, porque sem um espírito ativo dentro da pessoa, ela baixa ao nível do animal, inevitavelmente. As pessoas estão animalescas nos dias atuais, numa animosidade artificial, porque o animal ainda é natural, ele age conforme o instinto, ele age daquela maneira, porque tem que ser assim. Alguns animais são mais agressivos, uns mais calmos, mas cada animal, no seu instinto, faz aquilo que precisa fazer para a manutenção da sua espécie. Mas o ser humano, ele está hoje numa animosidade artificial que não lhe cabe por natureza, porque o ser humano é um ser espiritual, encarnado num invólucro de matéria grosseira densa, e que precisa deixar esse espírito prevalecer, dominar o corpo, a alma, a mente e as ações. O ser humano somente pode enobrecer a sua vida se viver e agir espiritualmente. E para viver e agir espiritualmente,
É preciso se impor ao mundo dos dias atuais, à sociedade atual, aos modelos atuais, porque tudo o que hoje aí está na contramão das leis espirituais. E quem vai junto com o mundo, quem compra os modelos dos dias atuais, quem busca aquilo que todos buscam, ele se bestializa ou se deixa bestializar em troca aí de bugigangas, de algumas carniças do mundo atual. O ser humano está virando um abutre que se contenta com restos apenas. O ser humano tem um potencial espiritual tão grande dentro dele que, se isso for levado a sério, se isso for desenvolvido, se isso for praticado, esse potencial espiritual, o ser humano se torna um verdadeiro mestre naquilo que ele faz. Um mestre que executa a sua função com criatividade, com originalidade, com respeito ao próximo, empatia. Isso o ser humano pode se tornar se ele deixar o seu espírito despertar e tomar a frente. Daí o ser humano se torna um verdadeiro mestre naquilo que faz, um mestre na arte da vida. Mas do contrário, se ele atrofia o seu espírito em detrimento de um lugar nessa gincana da vida, se o ser humano faz isso, ele se bestializa. Ele vira um abutre que vive de restos da matéria grosseira, densa, sendo que o ser humano não pode viver apenas de restos da matéria grosseira, densa. Ele não pode viver apenas de pão, mas precisa viver da palavra que provém da boca de Deus, as irradiações que perpassam toda a criação. É para isso que o ser humano precisa se abrir. E quando ele se abre para isso, quando ele se sintoniza com isso, ele desempenha com maestria a sua vida, a sua existência, o seu ofício profissional, a sua convivência com o próximo. Quando o ser humano capta a luz e a utiliza como alimento, como combustível nessa vida, se torna frutífero, uma figueira que dá frutos. Mas esse ser humano treinado para ser uma besta, ele não gera frutos. Quais são os frutos desta besta humana dos dias atuais? Apenas lixo. O lixo físico da matéria grosseira mais densa e o lixo mental e sentimental que densifica cada vez mais o anel trevoso que aí está no entorno da Terra. O ser humano transformou o entorno da Terra num verdadeiro aterro sanitário de pensamentos e sentimentos decadentes. E por quê? Porque não cumpre mais a sua função de ser humano. O ser humano baixou abaixo do nível do animal. Abaixo do nível do animal. O predador, ele devora um outro animal, mas não porque ele está competindo na perspectiva do ser humano atual, que compete o tempo todo por coisas inúteis, por vaidade. O animal até compete com outro animal pela presa, pelo alimento, por uma questão de necessidade, de instinto. Mas assim que o animal se sacia, ele senta lá no seu canto, ele deita, ele descansa e por um bom tempo ele está tranquilo ali. Deixa os outros animais viverem. Agora, o ser humano não, ele inferniza a vida dos outros o tempo todo.
Ele conquista aquilo que queria, mas já parte para outras loucuras, infernizando a vida dos outros, tornando tudo difícil, pesado, amarrado, tenso, estressante, porque esse é o mundo da competição. De pessoas que estão abaixo do nível dos animais, de pessoas que não conseguem mais se saciar, de pessoas que estão caçando o tempo todo. As pessoas estão caçando o tempo todo. Enquanto que o animal caça quando tem fome e depois ele sossega por um tempo. O ser humano não sossega mais. O ser humano não sossega mais, ele não encontra mais a sua paz interior. Por isso ele não consegue parar de pensar, ele pensa a 1000 por hora, milhares, milhões de pensamentos. E não consegue pensar nada que presta, porque não consegue mais parar, não consegue mais permanecer em si, não consegue mais ser. Porque foi bestializado, se deixou bestializar, foi treinado para ser uma besta. E muitos aceitam isso de bom gosto até. Pessoas ambiciosas, numa perspectiva negativa, vaidosas, arrogantes, que vivem apenas para o ter, o ser lá já não existe mais. O ser já não existe mais. E assim está a vida em sociedade. Essa aqui não é a visão de uma pessoa acomodada, retrógrada, ultrapassada, preguiçosa, vagabunda, que não quer nada com nada. Vocês já devem ter observado que em meus vídeos, a cada instante, eu falo da lei do movimento. A vida é movimento, precisamos nos movimentar para alguma coisa, mas precisamos travar o bom combate, mas não esse combate de mercenários dos dias atuais, que não leva a nada. Bestas lutando entre si, bestas se chocando, exércitos de bestas humanas se chocando para nada, apenas para produzir lixo. Lixo da matéria grosseira densa ou o lixo mental e sentimental que engorda cada vez mais o anel trevoso. Para isso, a maioria esmagadora das pessoas vive. Que vida! Que vida! Que vida é esta? Que vida é esta? Não estamos aqui na Terra para isso, mas para nos desenvolvermos espiritualmente. E olhem, eu não estou aqui pregando essa igualdade politicamente correta, onde todos sejam iguais e todos devam ganhar igual, e onde não deve existir qualquer espécie de luta. Não é essa igualdade politicamente correta que vai contra a lei da igual espécie, que aniquila e destrói as relações humanas. Não é isso que estou pregando. Estou falando do movimento, que a vida tem que ser movimento, mas o movimento, por sua vez, não é essa loucura da vida atual, essa bestialização, onde as pessoas se tornam vorazes por coisas ínfimas, passageiras, imediatas, imediatistas, que apenas limitam a percepção. Apenas limitam a percepção das pessoas. Então, o mercado de trabalho, o mundo das religiões, o mundo financeiro, o mundo da espiritualidade mercadológica, o mundo dos coachings, o mundo das invenções tecnológicas, todos esses diferentes mundos estão treinando verdadeiras bestas humanas para a manutenção desses diferentes mundos. Os seres humanos são treinados para serem bestas e auxiliarem na manutenção deste modelo de mundo, ou destes modelos de mundo falidos, que estão aí se chocando
mas todos eles estão falidos. O que fazer então? O que fazer? Ser original, ser aquilo que se é, buscar o autoconhecimento, a autenticidade, trabalhar as questões essenciais dentro de si, buscar dar o melhor de si nessa vida, sem querer ser o melhor na perspectiva atual desta competição maluca onde todos perdem. Então é isso que nós precisamos fazer. Precisamos ser seres humanos, viver como seres humanos, agir como seres humanos, para promovermos lentamente o desmoronamento do modelo atual, que precisa e vai desmoronar. É questão de tempo. É questão de tempo, porque praticamente tudo está errado e a luz, a força da luz está aí pressionando para que as coisas desmoronem. E o desmoronamento é visível. E quem quiser ainda se prender a esse modelo de mundo vai afundar junto com ele. Vai afundar. E infelizmente, essa humanidade de bestas treinadas para a manutenção do mundo, do modelo de mundo atual, essa humanidade vai afundar junto com esse modelo falido, em sua maioria esmagadora. Poucos vão acordar. Poucos vão acordar porque foram treinados para serem bestas e desaprenderam completamente e esqueceram completamente a ser humano. Nós não somos bestas, somos seres humanos. E a nossa humanidade interior precisa ser trabalhada, pois do contrário, bestializamos a nós mesmos e somos bestializados por este modelo de mundo bestial que quer apenas zumbis, robôs, consumistas, que apenas comprem as bugigangas que os inventores de bugigangas lançam no mercado de consumo, enquanto que a grande massa se torna cada vez mais burra, restrita e incapaz de compreender o essencial. É isso que podemos observar nos dias atuais. E não sou eu que sou o pessimista, o derrotista e que está desistindo. Essa é a visão de alguém que quer algo mais do que está hoje aí. Esta é a visão de alguém que quer algo mais do que hoje está aí. Mas infelizmente poucos compreendem isso, porque o ser humano treinado para ser uma besta perdeu até a capacidade de compreender as coisas. Olhem só a que nível que as coisas chegaram. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!